Pessoal, então, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica Geral 1, a gente já vinha aí algumas aulas discutindo a mecânica lagrangiana e a hamiltoniana, né? Na última aula, pessoal, a gente discutiu a equivalência entre mecânica lagrangiana e newtoniana, né? A gente mostrou que, obviamente, independe do formalismo que você usa, você chega no mesmo resultado, como tinha que ser. A gente também terminou a aula passada definindo uma coisa que a gente chamou de função hamiltoniana, tá? Então, pessoal, na aula de hoje, o que eu quero fazer com vocês, eu quero começar discutindo os teoremas de conservação, segundo a mecânica lagrangiana, tá? As leis de conservação, digamos assim, que são os teoremas de Noether, tá? E a partir disso, a gente vai definir uma coisa que a gente vai chamar de momento generalizado. A gente já mencionou isso algumas vezes nesse curso, né? Mas agora a gente vai definir de forma um pouco mais precisa. E a partir disso a gente vai definir a hamiltoniana, tá legal? Bom, por fim, por fim, a gente vai falar das equações de Hamilton. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre as leis de conservação em mecânica lagrangiana, que são os teoremas de Noether. E, basicamente, o que ele diz para a gente é o seguinte, é que se tem simetria, tem conservação. Tá? É basicamente isso, mas dito em forma um pouco mais bonita. Então, vamos olhar, né, o que a gente aprendeu da última aula. Na última aula, a gente aprendeu que a hamiltoniana de um sistema era escrita como a somatória em J de QJ ponto del L del QJ ponto menos a lagrangiana, tá? Então, isso aí foi o resultado da aula passada, né? Então, a gente definiu a hamiltoniana dessa forma, tá? A gente aprendeu também que se a lagrangiana não dependia explicitamente do tempo, a gente viu que o H era constante. Ou seja, a gente viu que se del L del T é zero, dH dt também é zero, né? A gente viu isso. Mas, né, a hamiltoniana ela tem um papel bastante interessante, porque primeiro, né, a gente chama a hamiltoniana de energia generalizada, né? E essa energia generalizada, vocês veem que quando a gente está tratando de equações de mecânica lagrangiana, a gente adora o termo generalizado, né? Mas essa energia generalizada, ela é conservada se del L del T é igual a zero, né? Em outras palavras, então, se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, a energia generalizada é uma constante do movimento. Tá joia? E para a gente entender um pouquinho melhor o significado físico disso daí, né? Vamos então escrever U como um U de Q de J e vamos assumir, pessoal, que a transformada de xi para QJ não envolve o tempo de forma explícita, tá? Então, eu vou falar que o xi é um xi de QJ, tá? Lembrem vocês que quando eu defini as coordenadas generalizadas, o que eu falei foi que o xi ele é um xi de QJ e do tempo. Ele não depende do QJ ponto, né? Por isso que a gente escreveu lá atrás. O que eu estou falando agora é que eu vou assumir que o tempo não aparece de forma explícita nessa transformada. Por exemplo, se eu falo para vocês que x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ,
tá? Então, agora o x e o y dependem de R e de θ, tá vendo? Então, Q1 e Q2, por exemplo. Então, esse caso, o xi é um xi que depende apenas do Q. Por outro lado, a gente já fez exemplos no qual o sistema girava com velocidade constante. Então, eu tinha que o x era R cosseno de ômega t e o y era R seno de ômega t. Percebe? A única coordenada Q é o R. E o tempo aparece de forma explícita. Tá? Então, eu não quero essa situação. Então, eu vou falar para vocês que a situação que eu preciso, tá? Que a situação que eu estou lidando nesse momento é aquela na qual o xi, a sua transformada, quando eu transformo para QJ, não envolve o tempo explicitamente. Tá? Eu vou assumir isso. E a gente vai ver o que acontece quando eu assumo isso. Tá? Então, vamos lá. Eu estou assumindo isso e, obviamente, o U é um U de QJ, porque a gente está tratando de um sistema onde os U's só dependem de QJ. Né? Então, se eu tenho uma situação dessa, o del L del QJ ponto é igual a del T del QJ ponto, certo? Porque o U não depende de QJ ponto. Tá? E T é igual a meio da somatória em I e alfa, né, que eu posso ter aí, digamos, 10 partículas, cada partícula tem o seu x, y e z. Então, o alfa indica a partícula alfa, né? O alfa que indica a partícula alfa, tanto é que é m alfa, e o x e o i indica que é o x, o y e z. Então, o x e alfa é a posição x, y e z da partícula alfa, tá? Então, a energia cinética do meu sistema é meio de soma de I alfa, de M alfa, X I alfa, ponto ao quadrado. Em outras palavras, a energia cinética é a soma em alfa dos T alfa, das energias cinéticas de cada partícula, onde T alfa é a soma em I de meio M alfa, X alfa I, ponto ao quadrado, certo? Exatamente como a gente viu lá atrás, quando a gente se tratou o sistema de partículas. Tá? Não tem nada diferente aqui. Tá? Pois bem, mas agora o meu xi alfa ponto é o quê? É o del xi alfa del QJ ponto, mais del xi alfa del t. Tá? Isso por definição. Tá? A gente já fez isso nesse curso. Agora, se não tem a dependência explícita com o tempo, esse cara aqui vai para zero. Então, fica só isso. Tá? Então, quando eu falo que eu quero isso, é para ter esse resultado igual a zero. Tá? Pois bem. Com isso, pessoal, o x e alfa ao ponto ao quadrado, ele nada mais é do que somatório em L, somatório em K, de del x e alfa, del QK ponto, del x e alfa, del QL ponto. Certo? Eu estou multiplicando aí os dois termos. Tá legal? Com isso, a energia cinética, né, ela pode ser transformada agora num termo em QJ, e eu posso escrever o quê? Que QJ ponto vezes del T del QJ ponto é QJ ponto meio de del QJ ponto de, olha que bagunça, soma em I alfa, tá? Porque era o que eu tinha antes, daí soma de LK, que é o que eu tenho agora, de M alfa, del xi alfa, del QK, del xi alfa, del QL, QK ponto, QL ponto. Certo? Tudo aqui, mais essa somatória nada mais é do que o x ponto e alfa ao quadrado. Tá bem? Tá legal?
Então, eu simplesmente escrevi que QJ.delT del QJ ponto é igual a um QJ ponto vezes meio, porque o T é meio de mxi alfa ponto ao quadrado, né? Somatória disso, obviamente. E daí eu apliquei a derivada aqui nessa somatória toda. Tá legal? Bom, então, vamos ver como que isso aí evolui. Eu posso escrever, ó, EJ ponto vezes meio, obviamente, é só isso aqui, vezes soma em I alfa e L, tá? De M alfa del X I alfa del QJ, del XI alfa del QL ponto, tá? Mais soma de I alfa K de M alfa del XI alfa del QK del XI alfa del QK ponto, né? Por quê? Porque como é a derivada parcial, né? Derivada parcial em QJ ponto, só os termos que aparecem em QJ ponto de forma explícita vão aparecer na derivada. Então, quando o meu K vale J, então aqui vai ser J, aqui vai ser J. Então, eu tiro a derivada desse termo, então fica del xi alfa del QJ, del xi alfa del QL ponto. Depois, nessa somatória, quando o L vale J, porque, nota, estou somando, né, os L's. Então, eu vou tomar a derivada de novo, aqui vai para 1, então vai ficar del xi alfa del QK, del xi alfa del QJ. Tá legal? Tá legal? Então, isso daí vai ficar igual a QJ ponto meio da somatória em L, tá? Eu vou chamar aqui, ó, eu vou chamar esse termo aqui, ó, que está aqui dentro, de uma somatória da somatória de I alfa, M alfa e esse termo, vou chamar de um alfa JL, tá? Só para AJL, perdão. Só para não ficar fazendo muita conta, tá? Então, vou falar, ó, que QJ ponto meio, isso daqui, tá aqui, é soma em L, tá? Essa soma em L aqui, de AJL, QJ ponto. Desculpa, QL ponto. Mas, vou pegar essa mesma somatória aqui, tá vendo? Percebem que essa somatória, quando foge do L, ou quando foge do K aqui, elas são as mesmas, tá? Que é um del xi alfa del QJ, del xi alfa del QL. Aqui fica del xi alfa del QJ, del xi alfa del QK. Então, esse daqui eu posso falar que é um AJL, e aqui vai ser um AJK, ou KJ, tá? Tá bem? Então, percebam que eles são simétricos, eles se parecem muito, né? Eles são bem similares, então, de modo que eu posso fazer essa brincadeira. Então, eu chamei esse primeiro termo de AJL, esse segundo termo de AKJ. Tá bem? Então, com isso, pessoal, com isso, H é menos L mais soma em J de QJ ponto del L del QJ ponto. Como a gente viu, esse cara nada mais é do que del T del QJ ponto. Certo? Por quê? Porque o U não depende de QJ ponto. E agora veja, QJ ponto del T del QJ ponto, eu acabei de escrever aqui. Esse cara aqui. Tá? Então fica L, menos L, né? Menos L está aqui, que é menos T mais U, mais soma em J de QJ ponto, né? Del L, del QJ ponto, que está escrito aqui, ó. QJ ponto vezes meio, vezes soma
em L de AJL QJ ponto, mais soma em K de AKJ QK ponto. Tá? Vamos olhar essa somatória, como é que fica agora, pessoal? Ó, fica menos T mais U de fora, mais meio de soma em L e J, de AJL QJ ponto, QL ponto, mais soma em JK de AKJ QK ponto, QJ ponto. Tá? Percebam o seguinte, que isso e isso, eles são idênticos, tá? Porque, mas não são, professor, porque um é L, J, outro é J e K. Não, mas são, porque eu estou somando em todos L, em todos J. Então, digamos que eu tenha aí, sei lá, 5 coordenadas generalizadas. Vou estar somando L de 1 a 5, vou estar somando J de 1 a 5. Vou estar somando K de 1 a 5 e o J de 1 a 5. Então, aqui vai ficar A1, 1, Q1 ponto, Q1 ponto. A1, 2, Q1 ponto, Q2 ponto. E aqui a mesma coisa, vai ficar A1, 1, Q1 ponto, Q1 ponto. A1, 2, Q1 ponto, Q2 ponto. E assim por diante. Até o A55, Q5 ponto, Q5 ponto. A55, Q5 ponto, Q5 ponto. Tá? De modo que essa soma aqui e essa soma aqui é a mesma coisa. Tá legal? Então, o meio dessa soma vai ficar, na verdade, né? Vamos lá. Né? Se você percebe, né, antes de somar os dois, lembra que a somatória em JL, de AJL, QJ, QL, ponto, né? É meio da soma em I alfa JL, de M alfa, porque lembra, esse cara aqui, ó. Isso aqui é M alfa, del X I alfa, del QJ, del X I alfa, del QL, né? Isso aí foi a definição do nosso A, né? Aqui atrás, ó. O nosso A, lembra? Deixa eu até circular em vermelho aqui. O nosso A foi isso aqui, ó. Lembra? Então, só substituir de volta. Legal. Então, pessoal, então, eu tenho que o H é menos T mais U, mais meio de soma de IJ a JL, QJ ponto, QL ponto, mais soma de JK, AKJ, QK ponto, QJ ponto, que olha, vamos lá, vamos voltar aqui, ó, olha essa somatória aqui, é meio da somatória em I alfa JL de EM alfa del X I alfa del QJ, del X I alfa del QL, QJ ponto, QL ponto, que se você voltar no slide anterior, você percebe que isso daqui nada mais é do que T, energia cinética. Tá? De modo que, lembra que eu falei que isso e isso são iguais? Como eu falei que isso e isso são iguais, aqui em cima eu acabei de mostrar para vocês que esse cara aqui vale T. Portanto, esse cara aqui também vale T. Então, o meu H fica menos T mais U mais T, cancela T com T, fica T mais U igual à energia mecânica do sistema. Perceberam que interessante? A conta é chata, porque tem um monte de I, alfa, J, L, K, e um monte de subíndice aí, que é para a gente confundir, uma beleza. Mas o resultado final é muito interessante. Que é o quê? Se um U de QJ, e a transformada de XI para QJ não envolve o tempo de forma explícita, tá? Então, o H é igual à energia mecânica do sistema. Em outras palavras, a energia generalizada
é a energia mecânica do sistema. Tá legal? Tá bem, pessoal? Tá? E se del L e del T igual a zero, então a gente tem que o H é constante, né? Isso aqui é um resultado que a gente já tinha lá atrás. Esse é o resultado que a gente já tinha lá atrás, tá? Com isso, o que a gente aprende? Que se del L e del T igual a zero, H é constante. Então, se del L e del T igual a zero, a energia mecânica do sistema é uma constante. Tá bem? Então, quando isso é válido, se del L e del T igual a zero, há conservação de energia mecânica do sistema. Tá? Então, o que esse sistema, o que esse resultado diz? Né? Em outras palavras, diz que se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, então a energia generalizada é conservada. E se U é um U do QJ e XI é um XI de QJ só, o H é igual ao E. Então a energia mecânica é conservada, porque a energia mecânica é a energia generalizada. Ou do outro lado, né? A energia generalizada é a energia mecânica. Tá? Então, em outras palavras, que a lagrangiana vai representar um sistema físico fechado, sem influência do meio externo. Então, eu tenho o que eu chamo de teorema de Noether da homogeneidade do tempo. Ou seja, o fato do tempo não aparecer de forma explícita na lagrangiana significa que ela não depende do tempo, explicitamente, e significa que a energia mecânica do sistema também não depende do tempo. Tá? Tá legal? Pois bem, vimos isso para o tempo. Vamos agora supor que a lagrangiana não dependa de uma coordenada x, tá? Vamos dizer que ela não dependa de uma coordenada x, xi, tá? Então, o xi não aparece explicitamente na minha lagrangiana. Isso é verdade, del L e del xi é igual a zero. Tá? Se del L e del xi é igual a zero, pela equação de Euler, né? Pela equação de Euler-Lagrange, a gente tem o quê? Del L del xi igual a ddt de del L del xi ponto. Né? Que, de acordo com o que a gente escreveu há algumas aulas, del L del xi ponto é igual ao PI, ao momento linear nessa direção. Né? Então, eu tenho que, se del L del xi é zero, eu tenho que o ddt de PI é igual a zero, ou seja, PI ponto é zero. Em outras palavras, o momento linear na direção xi é constante. Tá? Então, se a dependência com xi não aparece explicitamente na minha lagrangiana, eu te digo que o momento linear naquela direção é constante. Tá? Então, se a lagrangiana é invariante a uma translação em uma direção xi, tá? Então o momento linear naquela direção é constante do movimento. Tá? Esse é o segundo teorema de Noether, que é da homogeneidade do espaço. Tá? Então, se eu sair daqui e dou um passinho para cá, na direção x, na direção xi, e a minha lagrangiana é invariante, ou seja, ela não depende do xi, tá? Então, eu digo que ela é homogênea no tempo, no espaço, perdão, e o momento linear nela é constante. Ah, professor, isso não ficou claro. Vamos pensar, basicamente, num, numa partícula sobre o campo gravitacional, tá? Então, vamos imaginar que a partícula está aqui. Se eu tirei ela daqui e trouxe ela para cá na horizontal, ou seja, eu fiz um ΔX, mas mantive o Y constante, a energia da partícula é a mesma, né? O fato de eu trazer ela daqui para cá não altera a energia potencial da partícula, tampouco a energia cinética.
É lógico que se eu aplicar um trabalho, vai alterar a energia cinética. Mas o que eu estou dizendo é, só o fato de eu tirar a partícula daqui e colocar aqui não altera a lagrangiana. Certo? E, e você percebe isso, né? Porque a sua lagrangiana, nesse caso, digamos uma partícula em queda livre, né? O L é meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, né? Menos mgy, certo? Então perceba que o x não aparece na minha lagrangiana. E a gente sabe, né? Que o momento linear na direção x é constante, tá? Então, quando você resolve, por exemplo, o problema de um lançamento de um projétil, a gente sabe que o momento linear na direção x é constante, porque não tem força na direção x. Tá legal? Isso está sendo dito aqui em termos de Lagrangiano. Vamos ver também, né, quando a Lagrangiana ela é invariante a uma rotação. Tá? Vamos ver como ela é, o que acontece quando ela é invariante por uma rotação por um ângulo delta-θ. Tá? Então, eu vou tomar aqui uma rotação por delta-θ que causa uma mudança na posição e na velocidade da partícula. Tá? De modo que ΔR é igual a Δθ vetor R e ΔR ponto é Δθ vetor R ponto. Né? Isso por quê? Porque se eu tenho as coordenadas aqui x, y e z, e eu tenho um vetorzinho R, tá? Para eu mudar de Δθ, tá? Tem que causar uma mudança, e essa aqui é o meu ΔR, né? Então, pela geometria do problema, o ΔR aqui em branco, ele é Δθ vetor R, tá? E o ΔR ponto é Δθ vetor R ponto. Tá joia? Bom, se a Lagrangiana é invariante a uma rotação, por esse ângulo Δθ, então eu tenho o quê? Eu tenho que o ΔL igual a somatória em I, de ΔL, ΔXI, ΔXI, mais ΔL, ΔXI ponto, ΔXI ponto, é igual a zero. Né? Então, eu estou mudando minhas coordenadas por um pequeno ângulo Δθ, e estou falando que o ΔL vai a zero. Tá? Então, o ΔL é o quê? É o ΔL, é o ΔL, ΔXI, a variação que causa em xi, por causa dessa mudança de ângulo, mais ΔL, ΔXI ponto, a variação que acontece em xi ponto por causa da variação do ângulo, a somatória em todas elas tem que dar zero. Tá? Agora, ΔL, ΔXI ponto é π. Né? A gente acabou de ver isso, a gente já viu isso na aula passada. Consequentemente, ΔL, ΔXI é π ponto. Equação de Euler-Lagrange. Né? Vamos lá. ΔL, ΔXI menos ddt de ΔL, ΔXI ponto, que é πi, é igual a zero. Então, portanto, ΔL, ΔXI é igual a πi. Certo? Então, vamos substituir isso daí na equação lá em cima. Então, vou substituir aqui πi ponto e aqui πi. Então, ΔL fica a soma em I, de πi ponto ΔXI, mais πi ΔXI ponto, que é a soma em I de πi ponto ΔXI, mais soma em I de πi ΔXI ponto. Percebam que isso daqui nada mais é do que P escalar ΔR, P ponto escalar ΔR. Isso daqui nada mais é do que P escalar ΔR ponto. Então, eu estou te falando que P ponto escalar ΔR mais P escalar ΔR ponto tem que valer zero. Certo? Em outras palavras, eu estou dizendo para você que P escalar Δθ vetor R, porque ΔR está aqui, ó, mais P escalar Δθ vetor R ponto, né? Esse cara está aqui,
Tá? E agora, se eu uso que A escalar B vetor C é igual a B escalar C vetor A, né? Aquelas regrinhas de permutação de produto escalar e vetorial, né? Eu posso tirar o delta θ aqui, passar o R para cá e o P ponto para cá, né? Então, se eu faço isso, eu tenho que delta θ escalar R vetor P ponto mais delta θ escalar R ponto vetor P é igual a zero. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que delta θ escalar R vetor P ponto mais R ponto vetor P é igual a zero. Isso aí é igual a delta θ vetor escalar ddt de R vetor P igual a zero. Mas como delta θ não é zero, por quê? Porque eu rodei por um ângulo delta θ. Esse cara tem que ser zero. Se esse cara é zero, eu estou dizendo que R vetor P é constante. Então, R vetor P é constante. Então, L é constante. O momento angular é uma constante. Em outras palavras, se a lagrangiana é invariante a uma rotação, então o momento angular naquela direção é constante do movimento. Esse é o terceiro e último teorema de Noether, que é da isotropia do espaço. Ou seja, se eu estou olhando para a direita, eu olho para a esquerda e eu vejo a mesma lagrangiana, quer dizer que o espaço é isotrópico. Quer dizer que ele é invariante a uma rotação. Nesse caso, o momento angular naquela direção é uma constante do movimento. Então, são esses três teoremas de Noether, que são as leis de conservação para a mecânica lagrangiana. Bem, com isso em mãos, a gente pode começar a discutir, né, momento generalizado. Tá? Vejam vocês, né, no caso da lagrangiana sem invariante é uma translação, o momento linear é uma constante do movimento. E que quando ela é invariante é uma rotação, o momento angular, que é uma constante do movimento. Né? Então, a gente percebe uma certa simetria no problema. Então, a gente pode generalizar essa análise definindo o que eu vou chamar de momento generalizado. Momento generalizado, eu vou definir como um PJ, o del L, del QJ ponto. Percebam vocês que eu havia definido há pouco não, né? Há algum tempo atrás já, o PX como del L, del X ponto. O PXI, desculpa, o PI. Não chamei de PX, né? Chamei de PI, perdão. Então, o PI é o del L, del X ponto, né? Em coordenadas retangulares. Então, eu vou generalizar isso para qualquer coordenada generalizada e vou chamar o meu PJ de del L, del QJ ponto. E quem que é o PJ? Bom, se eu estou falando que a minha coordenada QJ é uma direção X, o PJ é um momento linear nessa direção X. Se eu estou falando que a minha coordenada QJ é um ângulo θ, o meu Pθ é o momento angular na direção de θ. Tá? Então, de modo geral, pessoal, se a lagrangiana não depende explicitamente da coordenada generalizada QJ, a gente tem que del L del QJ é igual a zero, ddt de del L del QJ ponto é igual a zero, portanto, PJ é uma constante do movimento. Ou seja, aqueles dois últimos resultados dos teoremas de Noether são resumidos aqui. Tá? Se uma coordenada generalizada QJ não aparece na lagrangiana, o PJ correspondente é constante do movimento. Tá? Então, se o ângulo θ não aparece na minha lagrangiana, o momento angular
em relação a θ é uma constante do movimento. Se x não aparece na minha lagrangiana, o momento linear em relação a x é uma constante do movimento. Tá legal? Então, enfim, pessoal, a partir dessa definição de momento generalizado, eu vou poder escrever, então, a função hamiltoniana da sua forma mais correta. Tá? Eu vou escrever a função hamiltoniana da seguinte forma. O h vai ser a somatória em j de qj ponto del L del QJ ponto menos L, ou seja, eu vou usar essa definição aqui em cima e vou escrever como soma em j de QJ ponto PJ menos L. Tá bem? Tá legal? Então, agora eu escrevo minha hamiltoniana dessa forma. Tá? Bom, pessoal, é importante chegar nessa forma da hamiltoniana, porque agora a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado a hamiltoniana, tá? E as equações de Hamilton. A gente vai chegar nas equações canônicas de Hamilton já já. Mas vamos olhar com cuidado a hamiltoniana. Vamos lembrar que a lagrangiana é uma função que depende das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e possivelmente do tempo. Né? Então, a lagrangiana é um L que depende de QJ, QJ ponto e do tempo. Quando eu resolvo a equação de Euler-Lagrange, eu resolvo uma equação de segunda ordem em QJ, QJ ponto e tempo. Né? Por outro lado, a função hamiltoniana, por definição, ela é uma função das coordenadas generalizadas, dos momentos generalizados e do tempo. Isso aqui é importante. Perceba que a função hamiltoniana ela não depende explicitamente das velocidades generalizadas. Tá? Então, você não deve escrever uma hamiltoniana igual a alguma coisa que aparece QJ, QJ ponto e tempo. Ah, mas professor, você acabou de falar que a hamiltoniana é igual a soma em J de QJ ponto PJ menos L. E o L depende de QJ, QJ ponto e tempo. E agora? Veja, na hora de escrever, ela aparece aqui. Só que a gente sabe escrever QJ ponto em termos de PJ, QJ e T. Então, a gente deve fazer essa substituição. Ah, professor, mas para que isso? Tem, sim, uma motivação e eu já vou explicar. Tá? Então, é importante isso daqui. Não deve depender explicitamente das velocidades generalizadas. Tá? Então, eu não posso escrever hamiltoniana e nela aparecer velocidade generalizada. Se eu estou escrevendo uma hamiltoniana, aparece um θ-ponto nela, eu tenho que trocar por pθ. Se aparece um x-ponto, eu devo trocar por px. Tá? Ah, eu mantive em θ-ponto, x-ponto, a hamiltoniana está errada. Tá? Tá legal? E a gente já vai ver o porquê. Bom, então, pessoal, o H é igual a um H que depende do K, coordenada, PK, momento e tempo. Tá? Então, como eu havia falado, né, uma dada velocidade generalizada, QJ ponto, ela pode ser escrita sempre em termos da coordenada generalizada e dos momentos generalizados. Tá? Então, o QJ ponto, eu posso falar que é um QJ ponto que depende de QK, PK e tempo. De modo que a hamiltoniana, ela é escrita como um H que depende do QK, PK e T, igual a soma em I de
PJ de um QJ ponto, que depende dessas mesmas coisas, aqui, menos um L que depende do QJ, QJ ponto e T. Mas, de novo, o QJ ponto aqui dentro depende dessas mesmas coisas. Então, toda vez que aparece um QJ ponto na sua hamiltoniana, você deve substituir pelo momento generalizado. Ah, professor, mas por que essa frescura? Não é frescura. Tá? A questão, ela é um pouco mais interessante. O que acontece, pessoal, é o seguinte. O que acontece é basicamente o seguinte. O QJ ponto, nada mais é do que QJ dt. Ou seja, o QJ ponto e o QJ são a mesma variável, né? Então, por quê? Porque eu tenho o QJ, derivo em relação ao tempo, eu tenho o QJ ponto. Acabou. Tá? Independente de quem é minha lagrangiana, independente. Se eu sei QJ, eu derivo, eu tenho QJ ponto. Tá? Então, QJ e QJ ponto, elas fazem parte da mesma variável, da mesma coordenada generalizada, da mesma variável. O PJ não. Tá? O PJ, a relação entre PJ e QJ depende do sistema. Tá? Por exemplo, se eu pego um sistema que está com momento linear, eu vou ter que o PJ é igual a MXJ. Ponto, perdão. Agora, se eu estou tratando um problema de momento angular, isso aí vai aparecer outros termos, né, que pode depender, por exemplo, MR ao quadrado, θ ponto, tá? Então, qual que é a questão aqui? Dependendo de como é escolhida a sua coordenada generalizada, a relação entre momento e coordenada varia. Ela não é simplesmente uma derivada. Então, o PJ é uma variável e o XJ, ou o QJ, desculpa, é outra variável. Então, a gente está lidando com duas variáveis, QJ e PJ. Enquanto que a lagrangiana lida apenas com a coordenada. Obviamente, aparece a sua derivada, mas a derivada e a coordenada é o mesmo animal. Tá? Elas são parte da mesma coisa. Você conhece a coordenada, você deriva, acha a velocidade. Se você conhece a velocidade, integra, você acha a coordenada. Tá? É simples assim. Independente de qual é a sua lagrangiana. Independente de como é escrita a sua função. Tá? Agora, o QK e o PK, não. Tá? A relação entre eles depende de qual é o problema físico. Então, eles são duas variáveis independentes. Tá? Obviamente, existem relações entre eles, né? Mas eu digo independente no sentido que não é um apenas a derivada do outro, ou vice-versa. Tá? Então, exatamente isso. Enquanto a velocidade generalizada é apenas a derivada temporal da coordenada, o momento generalizado é tratado como uma outra variável do problema. Tá? E isso tem implicações. Por quê? Porque eu tomo, né, a definição da função hamiltoniana, né, a função hamiltoniana ela é escrita como um H, que é QK, PK e T. Tá? Então, perceba que a hamiltoniana é uma hamiltoniana que depende do Q, P e T. Se eu tomo o diferencial dessa hamiltoniana, faço DH, obviamente o DH vai ser soma em K, del H, del QK, dQK, mais del H, del PK, dPK, mais del H, del T, dt. Certo? Isso aqui é simplesmente o diferencial da minha hamiltoniana. Tá? Por outro lado, a gente sabe que a hamiltoniana é a soma em J de PJ, QJ ponto, menos o L de QJ, QJ ponto e T. Se eu agora
Bom, aqui eu apliquei o diferencial baseado na definição. Se, na definição das dependências da Hamiltoniana. Se eu aplico o diferencial agora na minha função, né, eu tenho que o DH é o J de QJ, de QJ ponto, mais QJ ponto DPJ, né, do primeiro termo aqui, menos soma em J de del L del QJ DQJ, mais del L del QJ ponto DQJ ponto, menos del L del T dt. Certo? Então, simplesmente aplicando o diferencial aqui. Agora, vamos lembrar que del L del QJ ponto é PJ. E del L del QJ é PJ ponto. Vamos lembrar isso. E vamos substituir aqui. Vamos trazer PJ para cá e PJ ponto para cá. O del H fica soma em J, QJ DQJ ponto, mais QJ ponto DPJ ponto, aqui, menos esse termo que é PJ ponto DQJ, menos PJ DQJ ponto, menos del L del T dt. Agora, perceba o seguinte, eu tenho PJ DQJ ponto aqui, PJ DQJ ponto aqui é mais, aqui é menos. Então, esse cara cancela com esse. De modo que o DH fica soma em J de PJ ponto DPJ menos PJ ponto DQJ menos del L del T dt. Tá bem? Mas, eu já tinha isso daqui. E agora eu tenho isso daqui. Tá? Aqui veio apenas das dependências do H, e aqui veio da expressão do H. Então, eu tenho para vocês que o DH é soma. Bom, aqui em cima eu escrevi soma em K, aqui em cima eu escrevi soma em J. Eu podia fazer soma em P, em P não, que P fica feio, mas podia fazer a soma em qualquer coisa, em I, em L, isso aí é só um índice, tá? Não tem nada, é só um índice, porque eu estou somando em todos, né? Todos estou somando Q1, Q2, Q3, Q4, até o último. Então, perceba que aqui embaixo eu tenho um DQJ, aqui eu tenho um DQK. Né? Vamos chamar todo mundo de J, só para não confundir a cabeça da gente? Ó, J, J, J. Então, aqui embaixo eu tenho um DQJ, aqui eu tenho um DQJ. O que está multiplicando o DQJ aqui embaixo é menos PJ ponto. Aqui é um del H del QJ. Aqui eu tenho um DPJ. Aqui eu tenho um DPJ. Aqui eu tenho multiplicado o meu DPJ, um QJ ponto. Aqui eu tenho multiplicado o meu PJ, meu DPJ, um del H del PJ. Tá? Acontece o que, pessoal? E aqui tem um DT, e aqui multiplicado no DT eu tenho menos del L del T, aqui eu tenho mais um del H del T. O que acontece? Acontece que, se eu só variei o PJ, eu vou ter uma variação de DH. Né? Então, eu mantive o QJ constante, mantive o DT constante, só variei o PJ. Se eu tenho um DPJ aqui, eu vou ter como resultado um DH. Obviamente, como é o mesmo sistema, eu tenho que ter a mesma variação de DH aqui em cima, pela mesma variação de DPJ aqui. Isso só acontece se o que vocês acham? Se isso daqui for igual a isso. Por outro lado, se eu só vario o QJ, eu tenho uma outra mudança no H. E a mesma coisa acontece na expressão de baixo e de cima. Para isso acontecer, eu preciso que isso aqui seja igual. A mesma coisa acontece com o tempo. Se eu olho uma variação de tempo causa uma variação em H, eu preciso que esse cara seja igual a isso. Tá?
Em outras palavras, eu tenho que del H, del QJ, precisa ser igual a menos PJ ponto. Eu tenho que del H, del PJ, tem que ser igual a QJ ponto. Tá? E eu tenho que del H, del T é igual a menos del L, del T. Tá? Então, pessoal, o que eu tenho são as equações canônicas de Hamilton. Né? Vamos voltar aqui rapidinho. Isso daqui, del H, del QJ, igual a menos PJ ponto. Del H, del PJ, igual a menos QJ ponto. Essas duas são as equações canônicas de Hamilton. Tá? Então, percebam o seguinte, uma envolve a derivada do P com a variação de H com a posição. E outro, com a coordenada, perdão. E a outra relaciona a derivada da coordenada com a variação de H com o momento. Né? Então, vamos ver como que se comportam as equações de Hamilton e as equações de Euler-Lagrange. Né? Vamos comparar as duas. Né? O método de Lagrange, né, as equações de Euler-Lagrange, né, ela resulta, né, numa equação de segunda ordem. Né? Porque, ó, del L del QJ menos DDT de del L del QJ ponto é igual a zero. Né? Então, veja, aqui já tem uma derivada no tempo, tem outra derivada no tempo. Então, é uma equação de segunda ordem. Né? Por exemplo, a gente já fez aí pro problema um sistema bastante simples, né, que a gente já fez, lá o massa-mola, então ficava menos Kx, menos DDT de mx pontos, ficava menos mx2 pontos. Então, você veja, é uma equação de segunda ordem. Igual a zero. Tá? Então, isso aqui é uma equação de segunda ordem. Mas eu tenho uma equação de segunda ordem. Esse é o método de Euler-Lagrange. O método de Hamilton, ele oferece a solução do problema com duas equações de primeira ordem, que são as equações canônicas de Hamilton. Né? Enquanto a equação de Euler-Lagrange é uma e é de segunda ordem, as equações de Hamilton são del L e del Q igual a menos PK ponto, del H, eu falei del L, perdão, del H del QK igual a menos PK ponto, del H del PK igual a QK ponto. Então, isso daqui é uma equação de primeira ordem, isso aqui é uma equação de primeira ordem. Só que eu tenho duas equações. Tá? Tá? E os sistemas são, os métodos de solução são equivalentes, né? Porque aqui eu tenho uma de segunda ordem, aqui eu tenho duas de primeira ordem, só que para achar, eu preciso achar um resultado e aplicar no outro. Acaba resultando numa equação única de segunda ordem. Então, eles são equivalentes, tá, pessoal? E, obviamente, tem que dar o mesmo resultado. Tá? E um resultado óbvio que sai daqui é o seguinte, que se o H não depende explicitamente, perdão, aqui, desculpa, não depende explicitamente de uma coordenada QK, del H del QK é zero, portanto, PK é uma constante. Tá? Então, da mesma forma que a gente tinha lá para a Lagrangiana, que se a Lagrangiana não dependesse explicitamente de Q, o momento era uma constante, se a Hamiltoniana não depende explicitamente de Q, o momento também é uma constante. Tá? E a gente chama essa constante de coordenada cíclica, né? Tanto nos dois casos. A gente fala que o QK é uma coordenada cíclica se ela não aparece explicitamente na Hamiltoniana. Tá? Por fim, outra particularidade da Hamiltoniana, né,
é que dH dt é igual a soma em K de del H, del QK, QK ponto, mais del H, del PK, PK ponto, mais del H, del T. Isso era o resultado que a gente teve quando a gente escrevia. Quando a gente escrevia lá o diferencial de H, né, o DH, mas agora eu estou fazendo o DH dt. Então, eu tenho que derivar em relação ao Q, QK ponto, em relação ao P, PK ponto, em relação ao tempo diretamente. Mas agora, o del H, del QK, eu posso substituir por menos PK ponto. E o del H, del PK, eu posso substituir por QK ponto. Então, fica menos PK, QK ponto, menos PK ponto, QK ponto, mais QK ponto, PK ponto, mais del H, del T. Então, aqui eu tenho menos PK ponto, QK ponto, mais PK ponto, QK ponto. Obviamente, esses dois termos se anulam. Isso daqui vai a zero. Ou seja, dH dt é igual a del H del T. Ou seja, se não aparece o tempo explicitamente na Hamiltoniana, a Hamiltoniana é constante. Mas note que esse resultado a gente já sabia. Se a gente olhar com cuidado, o que a gente já fez, a gente lembra que menos dH dt é igual a del L del T. E lá do slide anterior, del H del T é igual a menos del L del T. Né? Portanto, del H del T é igual a menos del L del T, portanto, eu tenho que dH dt é igual a del H del T, que é o mesmo resultado aqui de cima. Tá? Ou seja, se a Hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, então eu tenho que a Hamiltoniana é uma constante no tempo. Tá legal, pessoal? Tá joia? Pois bem, eu acho que a gente abraçou um montão de conceitos, mas os conceitos ficarem mais claros, vamos fazer um resumão aqui. Os resultados das equações de Hamilton. E a de Euler-Lagrange, claro. A lagrangiana é uma lagrangiana que depende do QJ ponto e tempo. E a equação de Euler-Lagrange é del L, del QJ menos DDT, del QJ ponto igual a zero. Né? Então, disso a gente aprendeu que se del L, del QJ igual a zero, então, momento generalizado, o PJ é constante do movimento. Tá? Se del L, del T igual a zero, então a energia generalizada é constante no movimento. Tá? A Hamiltoniana é escrita por um H que depende de Q, T e T, onde é a somatória em J de QJ, PJ menos L, QJ, QJ ponto e T. E quando vai escrever a Hamiltoniana, depois que a gente fez a conta, a gente substitui esse e esse QJ ponto pelos PJ e QJ, tá? E as equações canônicas de Hamilton, del H, del QK igual a menos PK ponto, e del H, del PK é igual a QK ponto, tá? Então, eu tenho aí duas equações de primeira ordem, tá? Se U é igual a 1, depende de QJ, e o XI é um XI que depende apenas de QJ também, o H representa a energia mecânica do sistema. Se del H, del QK igual a zero, QK é uma constante do movimento também, né? De novo, né, o QK é uma coordenada cíclica, tá? E por fim, se del H, del T igual a zero, então H é constante do movimento. Guardem esse slide na sua cabeça, ou em algum outro lugar, mas guarde. Esse resumo é importante. Tá? Isso aqui é um resumão de tudo que a gente aprendeu sobre
Euler-Lagrange e Hamiltoniana, e colocando uma em comparação com a outra. Tá? Fixar, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo rapidinho, só para a gente ficar com isso daí na cabeça. Vamos pensar numa partícula de massa m, está se movendo na superfície de um cilindro de raio R e sujeito a uma força central do tipo F igual a menos KR, onde K é uma constante e módulo de R é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, e, em outras palavras, é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais z quadrado. Eu quero achar as equações de movimento através das equações de Hamilton. Tá? Então, o probleminha, ele é interessante. Tem um cilindro, tá? O eixo Z é o eixo do cilindro. Eu tenho uma partícula aqui na superfície do cilindro. Eu tenho a distância R do centro da origem, né? Onde Z é a distância até o plano XY e R é a distância até o eixo Z. Note que o R não muda, só muda Z. Tá? E eu tenho θ, que é o ângulo que eu faço com o eixo X. Tá? Então, obviamente, como eu estou sobre um cilindro, eu vou usar coordenadas cilíndricas. Tá? Em coordenadas cilíndricas, o x é R cosseno θ, o y é R seno θ e o z é z. Tá? O x ponto é menos R θ ponto seno θ, o y ponto é R θ ponto cosseno θ, o z ponto é z ponto, obviamente. Note que eu não usei o termo R ponto porque o R é uma constante, porque está na superfície do cilindro. Tá? De modo que eu posso, né, escrever a energia potencial como a energia cinética, com a força menos KR. A energia potencial é uma energia potencial elástica dada por meio de K módulo de R ao quadrado, mais uma constante, ou seja, vai ser meio de K, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Aqui eu estou assumindo essa constante sendo zero, só por simplicidade. Eu não... Note que a lagrangiana ela é a mesma, ela é invariante, é uma constante, né? Porque só envolve derivadas. Então, isso daí fica meio de K R quadrado mais Z quadrado mais Z quadrado. A energia cinética, né, é em coordenadas cilíndricas, ela fica simplesmente meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, que se transforma em meio de m r quadrado θ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Eu teria um termo com r ponto ao quadrado, mas o r é constante, então esse termo é zero. Com isso, a lagrangiana nada mais é do que meio de m r quadrado θ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado menos meio de k r quadrado mais z quadrado. Achamos a lagrangiana, agora vamos achar os momentos generalizados e vamos encontrar a hamiltoniana. Tá? Então, a lagrangiana eu vou deixar escrito aqui no cantinho. Tá? E vamos aplicar, então, né, as continhas aqui para a gente achar os momentos generalizados. Lembrando que PJ é igual a del L del QJ ponto. Né? Então, eu tenho que o PZ é del L del Z ponto, que nada mais é do que MZ ponto. E o Pθ é del L del θ ponto, que é igual a MR quadrado θ ponto. Certo? Derivado aqui do Z ponto, só desce o 2. Derivado do θ ponto ao quadrado, só desce o 2. Simples assim. Tá? Note que agora eu posso escrever Z ponto e θ ponto em função dos PZ e dos Pθ. Z ponto é PZ sobre M e o θ ponto é Pθ sobre MR ao quadrado. Então, eu já faço essa substituição aqui. E agora, a hamiltoniana é dada por soma em J de QJ ponto PJ menos L, que é igual a Z ponto PZ mais θ ponto Pθ menos meio de M R quadrado θ ponto ao quadrado mais Z ponto ao quadrado mais meio de K R quadrado mais Z ao quadrado.
Agora eu vou substituir Z ponto por isso, θ ponto por aquilo. Tá? Fazendo essa substituição, né, por quê? Porque o H não pode depender explicitamente das velocidades, né? Então, a gente transformando todas as velocidades generalizadas em momento, a gente tem, então, simplesmente que H é igual a PZ sobre M vezes PZ, mais Pθ sobre MR quadrado Pθ, menos meio MR quadrado Pθ sobre MR ao quadrado, mais PZ sobre M ao quadrado, mais meio de KR quadrado mais E quadrado. Percebam que aqui, ó, eu tenho PZ ao quadrado sobre M. Aqui, ó, eu tenho menos meio de M vezes PZ ao quadrado sobre M ao quadrado. Esse M cancela com o quadrado daqui e o quadrado daqui. Então, eu fico PZ quadrado sobre M menos meio PZ quadrado sobre M. Me resta PZ quadrado sobre 2M. Aqui eu tenho Pθ ao quadrado sobre MR ao quadrado. Aqui eu fico, esse R ao quadrado cancela também com esse quadrado. Vou tirar esse quadrado daqui, ó. Então fica menos meio de Pθ ao quadrado MR sobre MR ao quadrado. Aqui eu tenho 1 menos meio, então fica meio de Pθ ao quadrado sobre MR ao quadrado, mais meio de KR quadrado mais E quadrado. Essa é a minha hamiltoniana. Tá? Percebam o seguinte, pessoal. Percebam o seguinte. Isso daqui, ó. Isso daqui é o T. Isso daqui é o U. Percebam que a hamiltoniana é T mais U. É a energia mecânica do sistema. Note que vocês podiam ter jogado isso direto e resolvido por energia mecânica. Por quê? Porque a transformada de x para Q não envolvia o tempo explicitamente. E o U é um U de Q apenas. Tá? Então, eu sei que a energia generalizada é a energia mecânica. Então, eu já podia jogar direto. Eu não joguei direto para mostrar para vocês que isso é verdade. Tá? Então, só reforçando o que eu falei, como U só depende da coordenada Z, e a transformada depende de R, θ e Z, então H é T mais U, que é energia mecânica, como eu acabei de mostrar. Com o H agora, né, dado o H, dado a hamiltoniana, que é PZ quadrado sobre 2M mais Pθ ao quadrado sobre 2MR ao quadrado, mais meio de KR quadrado mais E quadrado, vamos encontrar a equação do movimento. Para isso, vamos fazer as equações canônicas de Hamilton. Del H, del QK igual a menos PK ponto. Del H, del PK é igual a QK ponto. Tá? Pois bem, em Z, del H, del Z é KZ, que é igual a menos PK ponto. Del H, del PZ é PZ sobre M, que é igual a Z ponto. Note que isso daqui já era um resultado que a gente já tinha, né? Tá? Então, eu tenho que PZ ponto sobre M. Daqui, ó, se eu derivo, eu tenho que PZ ponto sobre M é igual a Z dois pontos. Então, eu posso substituir o PZ ponto aqui é Z, tá, pessoal? Coloquei PK e esqueci de transformar para Z. Se eu substituir esse PZ ponto por esse cara aqui, a equação em Z fica KZ menos PZ ponto, que é igual a menos MZ dois pontos, ou seja, T dois pontos mais K sobre M, Z é igual a zero, que é a equação de um oscilador harmônico simples na direção Z. Tá? Eta, né? Aliás, eu esqueci, né? Que o ômega zero é simplesmente raiz de K sobre M. Eta eu tenho que ΔH, Δθ é zero, portanto, θ é uma constante, e θ é uma coordenada cíclica, tá? Além disso, eu tenho que ΔH, ΔPθ é igual a Pθ sobre MR ao quadrado, portanto, θ ponto é igual a uma constante, que é igual a Pθ sobre MR ao quadrado. Como Pθ é constante, a massa é constante e R ao quadrado é uma constante, o θ ponto é uma constante também. Tá? Percebam que a única força agindo no sistema, né, aliás,
eu tenho a força radial aqui e tenho a força... Aliás, eu só tenho essa força radial, perdão, confundi o problema, tá? Perceba que eu falo, eu tenho a força radial aqui, ela é a minha lagrangiana, ela é invariante em relação ao ângulo θ, né? Porque tanto faz se eu estou aqui ou se eu estou aqui. Se o meu R é o mesmo, a força é a mesma. A minha lagrangiana é invariante. Tá? Se ela é invariante em relação à rotação θ, o momento angular em relação a θ é uma constante do movimento. Tá? Então, percebam isso. Resolvemos por equação canônica de Hamilton. Agora, eu convido vocês a pegar esse mesmo problema e pegar a lagrangiana que a gente calculou há pouco e resolver pela equação de Euler-Lagrange. E você vai ver que você vai chegar exatamente no mesmo resultado. Por quê? Porque, obviamente, é a mesma física. Tá? Então, tanto faz se eu resolvo lá atrás pela segunda lei de Newton, pela mecânica newtoniana, ou se eu resolvo pelas equações de Euler-Lagrange, ou se eu resolvo pelas equações canônicas de Hamilton. Tá? Tem que dar o mesmo resultado. Tá joia? Tá legal? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente praticamente fechou os conceitos dessa disciplina. Tá? Hoje foi a última aula em que novos conceitos foram dados. Tá? Hoje a gente viu as equações canônicas de Hamilton, a gente viu a hamiltoniana, a gente viu as leis de conservação na mecânica lagrangiana. Tá? Na aula que vem, a gente vai fazer um montão de exercícios. Tá? A gente vai fazer vários exemplos para entender como é que isso pode ser aplicado. Né? Lembra que eu falei para vocês que a prática leva à perfeição nesse caso. Então, a gente vai fazer aí um montão de exercício para que a gente fixe bem a ideia e aprenda a atacar o problema de uma forma mais segura. Tá legal? Então, a gente termina a aula de hoje por aqui e eu fico ainda por aqui para tirar alguma dúvida que você venha a ter.